O futuro. Revelado. Pelo Apocalipse. Agora. No Amanhã Hoje. Seja muito bem-vindo a este seu programa, O Amanhã Hoje. Esperamos que você tenha passado uma semana ótima e esteja pronto para mais um encontro com o futuro por meio deste seu programa. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito sério. Nós vamos falar de profecias cumpridas. A cada semana nós estamos passando para vocês, por meio da fonte de conhecimento mais confiável que existe, revelações sobre o que vai acontecer no futuro. E hoje nós vamos mostrar para vocês como de fato aquilo que tem sido apresentado tem se cumprido. Não porque aqui haja nenhum vidente, eu não sou um vidente, eu não sou profeta, mas nós nos propusemos, por meio deste programa, a mostrar para você a confiabilidade da fonte que nós usamos como fonte de conhecimento para revelar o futuro. Vou colocar na tela para você agora aquilo que foi dito num programa há poucos meses atrás e em seguida vamos ver os vídeos mostrando o cumprimento. Vamos soltar o primeiro vídeo. Qual era a probabilidade que os irmãos achavam que havia de que o rio fosse afetado por essas mulheres? Qual foi a resposta que vocês deram? De 1 a 10. Vocês não sabem. Então agora escutem a palavra do Senhor. O Senhor falou que essa cidade será destruída. Questão a vocês. Sabe? Por isso que ele ensina que nós devemos sair dos lugares que vão receber os juízos. Ele mostra a característica. Menos de 90 dias depois desta afirmação que você viu no vídeo, nós vimos a enchente que assolou o estado do Rio de Janeiro, atingindo também, afetando a capital. Vimos o tornado, coisa que nunca ocorreu na cidade do Rio de Janeiro, já destelhando algumas casas. E por fim, nesta semana, nós vimos a cidade do samba ardendo em chamas. O programa O Amanhã Hoje também trouxe para você não apenas o que aconteceria no Rio de Janeiro, mas também o que aconteceria em outras cidades grandes e populosas. Destruições. Sim, você vai acompanhar agora um trecho de outro programa que foi gravado no ano passado, em 2010. Vamos para o vídeo. Ele trará doenças e desastres até que cidades populosas sejam reduzidas à ruína e desolação. Mesmo agora ele está trabalhando em acidentes e calamidades por terra e por mar, em grandes conflagrações, guerras, em ferozes tornados e terrificantes chuvas de granizo, em tempestades, dilúvios, ciclones, tsunamis e terremotos em cada lugar e em milhares de formas, Satanás está exercitando o seu poder. Ele destrói a colheita a madurar e seguem-se fome e angústia. Estas visitações se tornarão mais e mais frequentes e desastrosas. Estas visitações se tornarão mais e mais frequentes e desastrosas. Estas visitações se tornarão mais e mais frequentes e desastrosas.
Também pouco tempo após este programa, nós acompanhamos um conjunto de calamidades extremamente desastrosas, assolando o Rio de Janeiro, São Paulo, uma grande enchente, a enchente na Austrália, o ciclone Yasi na Austrália, extremamente devastador, da maior categoria dos ciclones, e a própria queima da cidade do samba no Rio de Janeiro. E você pode escrever o que vai ser colocado aqui. As cidades continuarão a ser visitadas por juízos desastrosos. Não pense você que o homem criará sistemas de emergência ou sistemas de prevenção capazes de eliminar este risco. É certo que estas visitações serão cada vez mais frequentes e desastrosas, e elas ocorrerão principalmente nas cidades mais ímpias, onde há mais iniquidade, e elas serão destruídas por dilúvio, incêndios e terremoto. Anote isso, para que quando se cumpra, você se lembre das palavras que foram ditas. Agora, colocamos isso para você, não para colocar medo, nem para nos apresentarmos como profetas. Nós estamos aqui dando a você a evidência de que há sabedoria nesta fonte aqui, a palavra de Deus. Ela é a fonte da qual nós tiramos todas estas verdades e podemos comunicá-la para você. Ela que é chamada palavra de crente por muitos, né? Pessoas que andam aqui debaixo do braço. Mas sabem, ela é mais do que uma palavra daquele crente chato, que muitos consideram, não? Crente chato. Ela é mais do que isso. Ela é de fato uma revelação de alguém que conhece o futuro e, mais importante, ele quer a tua felicidade eterna. É só por isso que ele vem revelando coisas ruins que vão acontecer. Na verdade, as ruins são prenúncio das boas. E o final de tudo será feliz. Você está interessado em conhecê-lo? Então fique conosco, porque agora você terá o encontro com o futuro por meio da Palavra de Deus. Antes de abri-la, te convido para que peçamos sabedoria a quem a deu, a fim de que possamos compreendê-la. Vamos orar? Pai Santo, que nos altos céus habitas, neste momento diante de Ti, abrimos a Tua Palavra. Suplicamos que o Senhor derrame luz do céu e faça-nos compreender as coisas que em breve vão acontecer. Também, Pai, pedimos que o Senhor nos revele o Teu amor para conosco e toda a humanidade, e como podemos nos salvar. É o que te pedimos, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus é amor. O que Ele mais deseja é salvar o ser humano. Por isso, Ele enviou o Seu Filho para morrer por nós na cruz do Calvário. Agora, embora seja amor, Ele não tolera para sempre o pecado. Na palavra de Deus, em algum lugar ela revela a sua lei, a qual é a transcrição do seu caráter. E ali ela diz que Deus tem um limite. Ele visita a iniquidade daqueles que cometem a maldade. No livro de Êxodo, capítulo 20, e no verso 4 ele diz: Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Deus não tolera para sempre a rebelião. Ele é misericordioso, pronto em perdoar, e com rogos que nós sequer podemos compreender, Ele suplica a cada um de nós para que nós nos arrependamos das nossas transgressões e possamos andar em harmonia com os seus mandamentos, com as suas ordens. Toda casa tem uma regra. Quem dita a regra é o pai da casa, ou pelo menos deveria ser. Quando o teu pai fala que não quer alguma coisa, o correto é você respeitá-lo, verdade?
Pense então no universo. O grande Pai Celestial, ele deseja que todos o respeitem. Ele dá os mandamentos pensando no bem dos seus filhos. Agora, e se eles o desrespeitam? Será que ele se permitirá ser zombado para sempre? Que pai aqui na terra permite que o filho faça o que quiser e ainda assim aquela casa permanece em harmonia? Você bem sabe que para haver harmonia no lar, necessário é que haja autoridade e que haja ordem. Daí, a natureza já está nos ensinando que Deus também preserva a ordem. E é por isso que ele não tolera para sempre o pecado. Ele diz que bem irá aqueles que obedecem às suas ordens, porque ele pensa no bem das pessoas. Mas mal irá para aqueles que não buscam andar nos seus mandamentos e se rebelam contra os seus princípios de justiça. Em Êxodo capítulo 20, no verso 6, Deus diz que faz misericórdia em milhares dos que lhe amam e guardam os seus mandamentos. Mas como vimos, ele também visita a iniquidade até a 3ª e 4ª geração daqueles que o aborrecem. A partir daí, nós começamos a entender o que significam as calamidades tão frequentes que temos visto nos últimos dias. E também vamos entender o porquê elas vão se tornar ainda mais frequentes e desastrosas. Nota, registre isso, tá? Nas grandes cidades, as calamidades vão se tornar cada vez mais frequentes e desastrosas. Terremotos, ciclones, tornados, furacões, tsunamis, etc. Agora, por quê? Isaías 24, ele nos traz um texto muito esclarecedor. É Deus falando com você e comigo. Preste atenção. Verso 5. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso, a maldição consome a terra, e os que habitam nela serão desolados. Por isso, serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. As calamidades vêm por quê? Porque os homens transgridem as leis. Para você entender isso de forma simples, tá? Imagina você, mãe, você, pai, falando para o seu filhinho assim: filho, não pega a faca. E o filho vai, insiste e pega a faca. Daqui a pouco ele se corta e vem: oi, pai, o que aconteceu? O fruto da desobediência foi o sofrimento. A mesma coisa hoje. A mãe não causou sofrimento no filho. Pelo contrário, ela fez de tudo para que ele não sofresse. Pediu que ele não fosse ali onde não deveria. Pediu para que ele não pegasse aquilo que lhe machucaria. Da mesma forma, Deus. Deus fala: filho, não faça aquilo que te prejudica. Não faça aquilo que contamina o teu corpo. Mas no momento em que o homem insiste, naquele mal que ele insiste, ele vai sofrer. Assim como a criança proibida de pegar na faca é cortada por ela quando ela desobedece, as pessoas que conhecem o mandamento de Deus, aquele que diz não adulterarás, e insistem em andar nos prazeres da carne, como acontece aí na época do carnaval, elas podem colher consequências desastrosas. E sabe, estamos falando isso não é para deixar as pessoas aterrorizadas, porque Deus não tem esse objetivo, nem tampouco eu. Tampouco estamos falando porque seja polêmico e queremos popularidade. Nós estamos comentando porque Deus deseja te salvar. E Ele só tem uma maneira. Se nós estamos procedendo de forma errada, Ele precisa nos ensinar o caminho certo. E para isso, Ele precisa, em primeiro lugar, dizer que estamos errados. Um exemplo simples. A criança vai para a escola, faz o exercício de matemática e errou a conta. O que a professora precisa fazer? Falar: filho, está errado, apaga e faz de novo. Não é assim? Bom, Deus tem que fazer a mesma coisa. Ele tem que falar para nós: filho, está errado. Não foi ele o culpado pelas calamidades, mas quando elas vêm, essas calamidades que são uma consequência da nossa desobediência, é a hora de Deus vir com a sua palavra e falar: filho,
está errado. Apaga com a borracha e faz de novo. Proceda certo e eu vou abençoar até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Mas se você insistir na vida de bebedeiras, na vida de festa e prazeres da carne, na vida sensual, buscando a licenciosidade, ou seja, desonrando a lei de Deus e desonrando o seu corpo, você vai sofrer consequências. Deus não quer isso. E tem um outro detalhe que Deus nos esclarece pela palavra. Ele fala que a cidade de uma forma geral, não é uma cidade ou duas, mas principalmente as grandes, ela é um ambiente que favorece a iniquidade. Isso possivelmente você já percebeu. Se você eventualmente nasceu numa cidade e nunca saiu dela, experimente, por algum dia ou um momento, tomar um ônibus que vá até o campo e dar uma olhada lá para ver como é a realidade daquele local. Você vai notar um marcado contraste entre a vida no campo e a vida na cidade. As pessoas são mais cordiais, são mais ordeiras, amam mais umas às outras, e as barbaridades que acontecem na cidade, em geral, não acontecem no campo. As cidades, então, elas vão fomentando a iniquidade. E elas vão, por assim dizer, amadurecendo para a destruição. Chega uma hora que a rebelião é tão grande, que o sofrimento das pessoas daquela cidade é tão grande, que Deus, na sua misericórdia, se vê forçado a permitir que o diabo traga juízos grandes e destruam estas cidades. No livro de Isaías, aqui no capítulo 24 e no verso 12, nós encontramos um trecho que também é uma profecia para os nossos dias. Ele diz assim: na cidade só ficou a desolação. E no capítulo 25, verso 2, ele diz o que vai acontecer com as cidades. Porque da cidade fizeste um montão de pedras, e da cidade forte uma ruína, e do paço dos estranhos, que não seja mais cidade e jamais se torne a edificar. Nunca foi o plano de Deus que as pessoas morassem nas cidades. Prova disso é o livro de Gênesis, quando ele relata a história conhecida. Digo conhecida por muitos, eu não sei se você conhece, porque é possível que hajam muitos telespectadores que nunca escutaram uma história da Bíblia. Eu vou resumir aqui para você entender. A história é assim: os primeiros pais que nasceram nesta terra, Adão e Eva, aqueles que foram formados por Deus, eles tiveram filhos, um Caim e o outro Abel. Certo dia, Deus pediu aos dois que apresentassem uma oferta a ele. Conta a história que Abel apresentou o que Deus pediu. Abel apresentou um cordeiro e o sacrificou. Não que Deus se agrade da morte, mas a morte do cordeiro, ela tinha um significado. Ela tinha de representar que um dia Deus, a um custo infinito, sacrificaria o seu filho para nos perdoar das nossas transgressões e as nossas desobediências. Caim, desobedecendo a Deus, ignorou a sua ordem e, em lugar de trazer o cordeiro solicitado, trouxe frutas, o que ele achava que Deus tinha que aceitar. Muita gente diz isso hoje, né? Não, eu vou dar o meu melhor e eu sei que Deus aceita. O que importa é eu fazer o meu melhor. Mas essa história mostra que não é bem assim. Deus aceita o que ele pediu. E se você quer saber o que ele pediu, você tem que estudar essa palavra aqui, amigo. Porque não adianta você achar o que Deus sabe, né? Deus sabe o que ele pediu. E o que ele pediu, ele registrou para ninguém mudar. Está aqui na palavra. Caim trouxe o que Deus não pediu. E quando a sua oferta não foi aceita, ele se irou. Ele se rebelou contra aquilo. E aí houve uma conversa entre ele e Deus. E Deus fala: Caim, se você procede bem, não vai bem para você? Por que está descaído o teu semblante? Ah, o carrancudo. Então, Caim vai até Abel, seu irmão, e diz: vamos para o campo e mata o seu irmão. Caim foi o primeiro assassino da história da terra. E então Caim foge da face de Deus.
Deus pode perdoar Caim? Poderia perdoá-lo? Certamente. Mas Caim não queria saber do perdão de Deus. Ele estava numa situação de rebelde e fugiu da face de Deus. Foi quando ele fez o que nós vamos ler aqui. Livro de Gênesis, capítulo 4, verso 17. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade. Interessante. O rebelde contra Deus edificou uma cidade. Qual é a origem das cidades? Do espírito de rebelião contra Deus. Mas talvez você argumente dizendo, ah não, mas eu amo a Deus. E eu nunca vi nada de mal em estar na cidade. Ora, claro, eu entendo a sua argumentação. Até porque você não foi esclarecido. Mas quando nós somos esclarecidos com relação a quais são as origens das coisas, nós começamos a ver de forma diferente. Se Deus fala que a cidade vem da rebelião contra Ele, e você aprende isso agora, e você ama a Deus, o que você vai fazer? Será que você vai insistir no pensamento anterior, ou agora você se põe ao lado de Deus e fala, Senhor, verdade, então eu vou deixar a cidade e vou para o campo? Sabe, é exatamente isso que Deus deseja. Quando Ele criou Adão e Eva, Ele colocou os dois em um jardim, um lugar de campo. Por quê? Porque Ele queria que eles contemplassem as suas obras, Ele queria que eles tivessem uma vida saudável, respirassem ar puro, que eles não tivessem uma casa colada na casa do vizinho, escutando o que o vizinho faz, ou qualquer barbaridade que acontece na casa do vizinho, e assim por diante. Ele queria, de fato, que eles tivessem uma vida que ela toda favorecesse o crescimento do seu caráter, favorecesse a pureza e a santidade. E esse mesmo propósito de Deus permanece inalterado, porque Deus diz que Ele não muda. E aí vem a verdade presente. Deus ainda hoje convida o seu povo para sair para o campo. No livro de Lucas, capítulo 21, no contexto onde Jesus mostra a destruição de uma cidade ímpia, ele diz, verso 21, então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, os que estiverem no meio da cidade, que saiam, e os que estiverem nos campos, que não entrem nela. Atenção você que mora no campo e quer ir para a cidade grande para buscar emprego. Não faça isso. O Senhor está falando que o melhor para você é ficar onde você está. E se você está na cidade, talvez mora no barraco, você pode vender o barraco e pode comprar uma boa extensão de terra no campo, sabia? Porque no campo as terras são mais baratas. E Deus vai te abençoar. Deus quer o melhor para você. E Ele quer deixar um último aviso. No livro de Sofonias, capítulo 2, verso 5, ele diz assim, ai dos habitantes da borda do mar, do povo dos quereteus. A palavra do Senhor será contra vós, ó Canaã, terra dos filisteus. E eu vos farei destruir até que não haja morador. As cidades, em especial as litorâneas, serão destruídas. Se você mora em uma delas, reconheça este como um aviso de misericórdia da parte de Deus para que você se salve. Desloque-se para as áreas seguras, porque as visitações nas cidades se tornarão cada vez mais frequentes e mais desastrosas. Eu espero que você não tome a decisão de obedecer este conselho quando for tarde demais, quando você ver o grande tsunami entrando para dentro da tua cidade. Aí já é tarde para salvar a família. Hoje é o tempo. E para finalizar, Deus, Ele quer te salvar não só das calamidades que vão acontecer aqui na terra. A mais importante salvação que Ele quer te dar é da morte eterna. A Bíblia diz em Romanos 6, verso 23, que o salário, a paga do pecado é a morte. E em 1 João, capítulo 3, verso 4, a Bíblia diz que o pecado é a transgressão da lei de Deus, dos seus 10 mandamentos. Se você quer ser salvo, você precisa de um Salvador que se chama Jesus. Você precisa se entregar 100% a Ele
e obedecer a sua palavra. Porque Jesus fala que Ele é a palavra, Ele é o verbo. Quando você se submete ao que está escrito aqui na Bíblia, você está se submetendo a Jesus. E assim Jesus está te salvando. Sabe, vamos falar um pouquinho de religião rapidamente. A única religião que salva é a religião da Bíblia. É aquela que te leva a obedecer. Se você tem ela, pode confiar. Você não vai ser confundido. Agora, se você se desvia da palavra, se você rejeita parte da palavra, quem sabe a primeira parte dela, quem sabe outras partes, olha, você corre um sério risco, porque não há outro caminho. O único caminho é submeter-se a Jesus por essa palavra. E quem faz isso, guarda os seus mandamentos. Apocalipse 14, verso 12, aponta que nos últimos dias, os santos são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Oxalá seja você um desses. Nós queremos sinceramente que você seja. E se você quer aprender mais sobre essa mensagem, entre em contato conosco. Nós vamos orar por você, pedindo que você esteja firme em uma decisão de se submeter a Jesus e obedecer a esta palavra de vida eterna. Vamos orar? Pai Santo que nos altos céus habitas, abençoa a cada telespectador. A cada um que hoje tomou a decisão de se submeter a Jesus e obedecer tudo que está na Tua palavra. Livra-os do mal. Livra-os, Pai, das áreas onde as calamidades ocorrerão e livra-os principalmente da morte eterna. Dá-lhes a perfeita salvação em Cristo Jesus. É o que te rogamos, em nome de Cristo Jesus. Nosso tempo acabou, ficamos por aqui hoje, mas esperamos estar com você na semana que vem para mais um encontro com o futuro, por meio deste maravilhoso livro revelador, a Palavra de Deus. Deus te abençoe. O futuro revelado pelo Apocalipse. Agora no Amanhã Hoje.